Olá, meus amados e meus queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é franqueada. Também quero agradecer a você que bondosamente, carinhosamente, tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Eu quero, amados, neste momento, nesta oportunidade, pedir a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, eu quero mais uma vez chamar a sua preciosa atenção para meditarmos na palavra de Deus, e desta vez nós queremos meditar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o verso de número 2, onde o apóstolo Paulo, ele nos aconselha, ele nos orienta, ele nos adverte que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós sabemos que a cada instante, a cada momento, o mundo nos propõe coisas que aos nossos olhos parece ser agradável. Porém, no final, nos traz consequências lastimáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo entender que para continuar servindo a Deus, eu tenho que andar na contramão do mundo. Eu tenho que aborrecer o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo compreender que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas na minha vida há muito tempo já se passou, que não existe mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo também compreender que, embora que eu esteja no mundo, andando aqui no mundo, habitando aqui no mundo, eu não faço parte do mundo. Eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito a ser alcançado. Eu sou cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o mundo, com as suas concupiscências, com as suas promessas vantajosas, louvado seja o nome do Senhor, não pode interferir nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Louvado seja o nome do Senhor. A própria palavra de Deus nos orienta, nos instrui e também nos adverte, louvado seja Deus, que eu não devo servir a dois senhores. Não tem como eu servir a Deus e servir o mundo, ou ao contrário, servir o mundo e servir a Deus. Não tem como dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim continuar na presença de Deus, para mim continuar servindo a Deus, eu devo abrir mão do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Embora, como já disse, esteja no mundo, o mundo não faz mais parte da minha história, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, para mim continuar servindo a Deus, eu tenho que andar na contramão do mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a não vos conformar com este mundo. É aquilo que já lhe disse, o mundo a todo instante, a todo momento, está nos propondo, colocando diante de nós, nos ofertando coisas que aparentemente aos nossos olhos são coisas vantajosas, porém no final traz uma consequência. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira epístola,
no capítulo de número 2 e o verso de número 15, João nos aconselha, o João também nos adverte. João também nos diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu sempre costumo dizer que servir a Deus, andar na presença de Deus, é aborrecer muitas pessoas que andam porque servem ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo João nos diz, nos orienta, que nós não devemos amar o mundo. Tem pessoas, meus amados irmãos, que estão muito voltados para as coisas que o mundo lhe propõe, que o mundo lhes oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo ele que são coisas que não lhe traz benefício algum. Talvez são coisas que satisfaz a sua vontade momentaneamente, mas que não traz benefício espiritual nenhum para a vida desta pessoa. No fim, tem consequências, porque tudo que vivemos, tudo que passamos, são consequência dos nossos atos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Por isso é que eu lhe disse que nós não podemos servir a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que tomar a nossa decisão, tomar as nossas atitudes em servir a Deus, andar na sua presença, permanecer na presença do Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Isso aqui são palavras do apóstolo João. Isso aqui é palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá certo, queridos, eu servir a Deus e andar abraçado com o mundo. Não tem como eu servir a Deus e compartilhar com as coisas mundanas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem coisas tão pequenas que nos estão tirando da presença de Deus. Mas são coisas de estratégia que o mundo arma. Louvado seja Deus, para tentar arrancar o cristão da presença do Senhor. Quantas pessoas já não estão mais no nosso meio? Quantas pessoas já deixaram de servir a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque se envolveram com as coisas do mundo presente. Louvado seja o nome do Senhor. Deram mais crédito àquilo que o mundo lhe propôs, àquilo que o mundo lhe ofereceu. Louvado seja Deus. E o mundo é perigoso. O mundo é estrategista. O mundo tem as suas artimanhas. O mundo tem os seus propósitos. O mundo tem os seus objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. E não, então não tem como. Não dá certo. Louvado seja Deus. Servimos a Deus e servimos o mundo. Se nós isso fizermos, estamos perdendo o nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós isso praticarmos, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque tem gente hoje, louvado seja o nome do Senhor, que estão dentro da casa de Deus, mas estão mais envolvidos com o mundo do que com as coisas do Senhor nosso Deus. Então essa pessoa vai estar perdendo tempo, porque Jesus vai voltar e ela não vai ter a liberdade, a possibilidade de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso você deve tomar a sua decisão enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Você precisa tomar a decisão enquanto a oportunidade Jesus está te dando. Louvado seja Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu devo estar pensando, andar pensando nas coisas de cima, não nas coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo andar com meu pensamento conectado em Deus. Eu devo andar pensando nas coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Todo cristão, querido,
deve passar por uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia nos diz? Que sem santidade não veremos a presença de Deus. Sem santidade não temos como entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos de imediato, urgentemente, mudar as nossas atitudes erradas, mudar as nossas decisões erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer uma única escolha, servir o mundo ou servir a Deus. Porque naquilo que você decidir, Deus não vai interferir, porque Ele deixou o livre-arbítrio. Você escolhe o que você pretende para a sua vida. Só que, como em outras mensagens já lhe adverti, louvado seja o nome do Senhor, as suas escolhas definem o seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, preste bastante atenção no que eu estou lhe dizendo, porque é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos diz, louvado seja o nome do Senhor, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Louvado seja Deus. Para mim continuar servindo a Deus, eu tenho que dizer não àquilo que o mundo me propõe e me oferece. Se eu amo as coisas do mundo, se eu compartilho a minha vida com as coisas do mundo, se eu dou crédito àquilo que o mundo me oferece, queridos, eu estou longe da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que a primeira conversão do cristão é na mente. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, ele deve entregar a sua vida a Cristo para que Deus faça uma lavagem cerebral na vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, irmão Lucivaldo? Para que ele tenha uma mente transformada, para que ele tenha a mente de Cristo, para que ele pense nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o apóstolo João aqui, ele nos adverte, ele nos orienta, que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Eu não devo compartilhar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O meu corpo é santo, foi santificado por Deus. O pecado não mais existe na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo viver os últimos minutos, os últimos instantes da minha vida para servir a Deus e andar na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu quero voltar novamente a ler com você a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Louvado seja Deus. Não vos conformeis, olha o que diz o versículo de número 12. Não vos conformeis com este século, é a mesma coisa que mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o pedido do apóstolo Paulo. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor. É termos uma mente transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca vamos conseguir ver a face do Senhor se nós não viveremos em santidade na sua presença. Louvado seja Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque depois de nós ter sido transformado, louvado seja o nome do Senhor, depois de haver transformação dentro de nós, depois de nós sermos libertos de tudo aquilo que o mundo nos oferece, olha o que nós vamos desfrutar na presença do Senhor. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Louvado seja Deus. Tem muita gente pensando que evangelho é brincadeira. Tem muita gente pensando que evangelho é meninice, evangelho é coisas do céu. Evangelho é a palavra de Deus. Evangelho é transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para a renovação da vossa mente, para qual experimentei o qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Qual é a perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida? Louvado seja Deus. É que venhamos viver em santidade na sua presença. Qual é a verdadeira, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? É que permanecemos na presença do Senhor. Qual é a perfeita e a vontade de Deus na minha e na sua vida? É que você desfrute das bênçãos do Senhor na sua vida. Qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida? É que você, louvado seja o nome do Senhor, um dia tenha um encontro com Jesus Cristo. Qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha e para a sua vida? É que você alcance a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, é que o apóstolo Paulo aqui nos aconselha, nos orienta. Não vamos dar crédito, não vamos nos conformar com aquilo que o mundo nos propõe, com aquilo que o mundo nos oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos conformamos com isso, por quê? Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, não traz nenhuma segurança de salvação para mim e para você. Tudo isso são coisas vantajosas aos olhos humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que no fim tem consequências lastimáveis. Louvado seja Deus. Então nós não devemos nos conformar. O mundo está propondo aí muitas coisas, muitas vantagens. E como já lhe disse, muitos cristãos, não me esqueçam disso, têm se envolvido diretamente com as coisas do mundo. E sabe o que fizeram? Esqueceram das coisas de Deus. Muitos cristãos estão mais envolvidos com o mundo, eu preciso lhe dizer isso, estão mais envolvidos com o mundo do que com as coisas de Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O adversário das nossas almas, ele não descansa, ele não dorme. O adversário das nossas almas, ele é estrategista. A todo instante, a todo momento, a todo segundo, ele está armando uma estratégia contra a minha e contra a sua vida. Cabe em você recusar as propostas do adversário. Cabe você dizer não. Porque é aquilo que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Não ameis o mundo. O mundo aí é uma página aberta. E todo momento está nos convidando a fazer parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que o cristão deve ter a mente transformada. Quando você tem uma mente transformada, o mundo não mais consegue lhe seduzir. O mundo não consegue mais, louvado seja o nome do Senhor, interferir na sua vida. Quando você tem uma mente transformada, você está com seus pés na terra, mas a cabeça está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal, como já lhe disse, nós não somos daqui. Nós estamos aqui passando um período. Nós estamos aqui passando um momento. Mas nós não somos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu devo entender que eu sou um cristão e que eu tenho uma mente transformada por Cristo, louvado seja o nome do Senhor,
e eu devo a minha vida viver na presença de Deus e entender que o mundo não faz parte da minha história. Louvado seja Deus para todo sempre. Então o apóstolo Paulo, só para nós encerrar, ele nos orienta, ele nos adverte, que para nós desfrutar da perfeita, agradável vontade de Deus, da boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ter a nossa mente transformada e não nos conformar com as coisas do mundo. Então, meus amados irmãos, o mundo está aí, nos propondo, nos colocando coisas com grandes vantagens aos nossos olhos, mas que no final tem as suas consequências. Então, antes que você tome uma decisão precipitada, uma decisão que mais tarde possa te causar desconforto, analise, medite se o mundo é de fato vantagem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, na minha concepção, no meu entendimento, é melhor servirmos a Deus, permanecermos na presença de Deus, continuar nos santos caminhos do Senhor. Porque tudo passa nessa vida, mas existe uma coisa que vai permanecer para a vida eterna, é a salvação. Cabe você escolher o melhor para a sua vida. E o melhor, já quero lhe aconselhar, é servir a Deus. É permanecer na presença de Deus. É andar nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o mundo oferece, lhe propõe, são coisas que pode lhe satisfazer por alguns momentos, por alguns instantes, mas, como já lhe disse, no fim tem consequências a pagar. Eu quero deixar esta mensagem a você e toda a sua casa e medite nessas palavras. E se você, porventura, está em cima do muro, sem saber que decisão tomar na sua vida, tome a decisão de servir a Cristo e andar na sua presença. Que Deus abençoe e que você fique na paz.